mas na solidão sofreu por medo de sofrer por alguém. Tinha tanto medo, mas o mundo viu. Esconder o medo é guardar-se da chuva no frio. Nunca ainda cedo viver no vazio, triste de quem guarda de alguém tudo que sentiu. Oi, pessoal, eu sou a Navina Carênia, arte terapeuta, buscadora, devota ao autoconhecimento, aos mistérios e às profundezas do ser. E estou aqui hoje para partilhar com vocês sobre um tema que considero muito importante e que é um universo grande, né? Mas que, se pudermos ir abordando por partes, em algum momento entenderemos um pouco mais sobre a complexidade que envolve os relacionamentos. Diante de algumas experiências, eventos e percepções, venho hoje falar sobre a inconsciência que gera dor, que gera separação, que gera desunião. A ausência de conhecimento sobre quem somos nos coloca na vida de uma maneira relativamente infantil. Eu diria até um pouco, né, desresponsabilizada de quem somos, de tudo que carregamos. E essa atitude diante do mundo, essa postura, essa escolha por caminhar sem nos conhecer, é uma escolha que causa muita dor. Dor para nós e dor para o outro. Puxa, Navina, mas como a minha ausência de consciência sobre mim mesmo pode causar dor para o outro? Pois é, esse é justamente o recorte que trago hoje desse universo, né, de consciência que fala da importância de saber quem verdadeiramente somos, para que possamos nos colocar no mundo a partir dessa verdade, a partir dessa inteireza, e não daquilo que eventualmente achamos que somos e seguimos perseguindo numa busca ilusória por um eu idealizado, né? Ou até mesmo no outro contraponto. Seguirmos diante do mundo acreditando ser muito menos do que verdadeiramente somos. Hoje venho falar desse lugar da importância da equanimidade, que é de uma presença consciente a respeito de quem eu sou no mundo, de quem eu posso ser verdadeiramente nas minhas relações, sejam elas de trabalho, sejam elas de amizade, sejam elas quais forem. Hoje eu trago um recorte mais específico ainda, que diz respeito às relações sexuais afetivas, né? Relações formadas entre parcerias que se conhecem, que se exploram no universo afetivo e sexual, almejando um crescimento, almejando uma evolução de consciência, ou até mesmo simplesmente experienciando da coisa boa que é a companhia, não é? Pois bem, meus amores, a questão que trago hoje aqui para que possamos iluminar esse quadrante de nossa consciência
diz respeito ao aspecto um dos aspectos que mais gera dor, né? Entre parceiros, entre pessoas que se escolheram para experienciar uma relação de amor. E trago inspirada, né, com essa música da abertura, pelo nosso querido artista Almério, que em sua música Segredo nos fala do quanto essa inconsciência pode provocar dor no outro. Eu vou abrir um espaço para ouvirmos o trechinho da música e dentro desse universo belíssimo da arte-terapia, vamos expandir a nossa consciência. Ele tinha tanto medo de sofrer que preferiu ficar sem ninguém. Mas na solidão sofreu por medo de sofrer por alguém. Tinha tanto medo, mas o mundo viu. Esconder o medo é guardar-se da chuva no frio. Nunca ainda cedo viver no vazio, triste de quem guarda de alguém tudo que sentiu. Ele tinha tanto peso que pensar era sentir-se refém. Desprezo a si mesmo causa dor no outro também. Tentou manter segredo, mas o mundo viu. Esconder o medo é guardar-se da chuva no frio. Nunca ainda cedo viver no vazio, triste de quem guarda de alguém tudo que sentiu. Então, trouxe o recorte da música Segredo, que fala justamente desse lugar aqui, né? Ele tinha tanto medo de sofrer que preferiu ficar sem ninguém. Mas na solidão, sofreu por medo de sofrer por alguém. Tinha tanto medo, mas o mundo viu. Esconder-se do medo é guardar-se na chuva, no frio. Nunca ainda é cedo viver no vazio, triste de quem guarda de alguém tudo o que sentiu. Ele tinha tanto peso que pensar era sentir-se refém. Desprezo a si mesmo causa dor no outro também. Tentou manter segredo, mas o mundo viu. Esconder o medo é guardar-se da chuva no frio. Eu tenho percebido ao longo de minha trajetória o grandioso número de pessoas que se aproximam de outras e apresentam para essas sua energia, né? Aquilo que são. Tentando muitas vezes mostrar o melhor ou colocar-se a partir do melhor. Mas a verdade é que o convívio, o dia a dia, vai facilitar para que possamos verdadeiramente enxergar quem ali se apresenta para nós. E nesse processo, acontece uma coisa muito interessante. Ao nos colocarmos em contato com a energia
da paixão, do encantamento, a energia de Eros, vamos dizer assim, né? Naturalmente, somos convidados a experienciar um estágio de consciência onde tudo é mais bonito, é mais interessante. Isso faz parte da própria construção que nos impulsiona na direção ao outro. Isso é o que acontece com todo mundo. Vocês já repararam quando a gente está apaixonado? O campo dos sonhos se abre. Pois bem. Hoje eu venho convidar a uma reflexão a partir deste lugar do sonho, desse lugar do encantamento, que é o lugar que nos suspende, nos eleva, né? E que depois, em algum momento, vai cobrar de nós força, firmeza, elemento terra, para sustentar essa altivez, essa elevação, né? Que muitos no campo da psicologia falam como se fosse um estágio também de ilusão, né? Por que um estágio de ilusão? Porque, na verdade, é uma experiência que é vivida e que em algum momento vai, entre aspas, cair por terra. O que é cair por terra? Ela vai pedir para ser, né? Ela vai pedir passagem dentro da vida cotidiana, dentro da nossa vida aqui terrena, dentro da matéria. E quando a gente vai para o campo da matéria, a gente vai lidar com uma outra forma de energia, que não é mais tão etérea e não é mais tão necessariamente fogosa. Ela já passou por essas duas fases. Ela passou pela fase do ar, que é o movimento, o despertar, o sopro que te impulsiona na direção do outro. E ela passou pelo elemento alquímico do fogo, né? O iniciático ali, vamos colocar, né? Obviamente que num ciclo de relacionamento, esses elementos, eles pedem aprofundamento e repetição. Mas no fogo iniciático, que é o fogo da paixão, a gente experiencia o quê? A gente experiencia a vibração, né? É o fogo que leva a gente lá nas alturas também. E neste ciclo, em algum momento, esse fogo vai pedir, naturalmente, para ser, né, parte do ciclo e entregar-se para a Terra. Então, ele vai queimar, ele vai virar cinzas e já nutrir uma terra que pode dar sustentação para essa beleza que foi encontrada, pode ser cultivada ou pode ser compreendida como algo insustentável. Como uma beleza que, como disse, alguns entendimentos da psicologia trazem como ilusória. Eu vou elaborar um pouquinho melhor isso para poder fazer um trânsito mais tranquilo com vocês. Especialmente para o grupo que já estuda, que já está, né, aí há tempos no processo de autoconhecimento. Porque essa ilusão que a gente até fala e coloca como uma ilusão projetiva, ou seja, o projeto naquele ser, toda a beleza, todo o encantamento que muito provavelmente carrego dentro de mim mesma, dentro dos meus campos mais altos. Quando eu vou me relacionar com essa pessoa e a relação ela começa a tentar se enquadrar, se encaixar no movimento natural do cotidiano aqui na Terra, esse vislumbre que nós tivemos do Éden, do paraíso, enfim, do que quer que você chame, ele vai ser confrontado, né? Ele vai ser confrontado. Então, a questão, ela mora em dois aspectos nesse confrontamento, que são essas duas que quero trazer. A primeira é a relação projetiva. Eu projetei no outro os meus sonhos. E no momento que eu vou para uma relação com essa pessoa, e de repente essa pessoa não tem isso para me dar,
faz parte da minha própria, né, da minha própria construção. Se eu não me conheço, se eu estou alheia a esse processo que está acontecendo comigo, muito provavelmente, eu vou tentar, de qualquer forma, devolver toda e qualquer responsabilidade para o meu parceiro. É ele que não tem, é ele que não é ele que não sustenta, é ele que não sabe, é ele que não, né, que não está nem aí. Autoconhecimento te convida a olhar para onde? Espera, conteúdo meu, é o que eu sonho, é o que eu desejo, que eu projetei, porque me encantei com aquele ser. E o estado de encantamento abriu em mim essa consciência de um paraíso. E quando eu não vejo neste outro o paraíso, quando eu deixo de ver esse paraíso no outro, eu posso entender isso como uma responsabilidade do outro. Isso é ausência de consciência. E por que isso pode causar dor no outro? Porque imediatamente voltarei à minha energia de frustração, de desconforto, em direção ao outro. Seja cobrando, criticando ou responsabilizando o outro por não estar ali para sustentar os meus sonhos. Esse é o aspecto 1, que é o que normalmente dentro do processo de autoconhecimento inicialmente é trazido. Porque quem está se iniciando no autoconhecimento está se iniciando na autorresponsabilidade. Então, a gente precisa entender esses conteúdos e trazer para a gente. Então, por que aquilo que eu sonho, eu não realizo? Por que eu não sustento isso? Por que eu tanto queria aquele mundo colorido, mas, na verdade, não sustento esse mundo colorido. Eu fico esperando que o outro sustente para mim. E colocar o outro nesse lugar de sustentação do meu mundo colorido é desumano, porque o meu mundo colorido é o meu mundo colorido. Que o outro pode até compartilhar, mas o outro precisa ter a liberdade de ter o mundo dele. Experienciar a si mesmo, as suas formas, as suas próprias cores. Então vamos voltar agora para o segundo aspecto, que é para aqueles que de alguma forma já podem, né, já estão num patamar onde podem também se posicionar de um outro lado e convidar esse parceiro, esse companheiro a também desenvolver autorresponsabilidade. Ou, de repente, perceber que esse é o seu lugar de operação inconsciente nas relações. Desprezo a si mesmo causa dor no outro também. Percebam que agora estou colocando o foco no lugar daquele que eventualmente, por inconsciência, desconhece sua força, desconhece sua luz, desconhece sua potência. Experiencia isso em alguns momentos, né? E por experienciar isso em alguns momentos, conhece um pouco dessa luz, conhece um pouco dessa força. E quando se aproxima do outro, vem com isso. Vem com essa energia, vem com essa vibração. Vem com essa potência. Pois os encontros não são formados só de projeção. São formados também de luz, né? São formados também de frequências vibracionais altivas. Mas quando eu não tenho consciência de minha potência, de minha força, sabe o que acontece? Eu me aproximo das pessoas e as pessoas sentem isso.
sentem essa beleza, sentem essa luz, sentem essa potência. Mas aí, por falta de consciência, por não conseguir me enxergar, por não ver a minha verdade, por não ter a menor ideia dos aspectos altivos que carrego dentro de mim mesma, dentro de mim mesmo, e justamente por desconhecer esses conteúdos de luz, eu pouco dou nutrição para eles. Eu pouco trabalho na direção de fortalecê-los, de fazê-los crescer ainda mais, florescer, ganhar corpo nessa existência. E por não dar esse espaço, por não dar corpo nessa existência, desse conteúdo, o que acontece? Eu chego com essa luz, mas eu não sustento ela. O outro viu, o outro percebeu, o outro sabe que ela existe. Mas eu estou inconsciente de minha força, de minha beleza. E como é que eu causo dor no outro? A partir dessa inconsciência. Cada sabotagem, cada processo onde eu não sustento a minha beleza, o meu amor, a minha verdade, e me desvio em busca de mais aprovação, às vezes em busca de muitas pessoas me aprovando, eu causo dor no outro. Porque o outro, de alguma forma, pode já ter percebido essa luz e pode já estar vibrando, né, na direção de uma construção de confiança, de laço. Mas eu estou aqui ainda sem confiança e, portanto, sem a capacidade de estabelecer um laço. E inconsciente que estou, ao me ver eventualmente demandada pelas questões relativas à força do elemento terra, que é a força que daria passagem para a construção de uma história, para a construção de um possível relacionamento, simplesmente me coloca num estágio de pânico, porque eu não conheço minha força. Eu não sei nada de mim. Como que eu posso? Aí eu não vou me comprometer. Porque como que eu posso me comprometer com o que eu tenho para dar? Não tenho nada para dar. E aí, começa o meu processo de desvio, de não sustentação. E com isso eu gero dor no outro, que de alguma forma, com as questões dele também, ou dela, pode se machucar no processo, é real, pode se machucar. Eu sei que muita gente fala que se machucar, não se machucar, sentir, não sentir, experienciar, não experienciar o sofrimento, tudo tem a ver com a gente. Claro que tudo tem a ver com a gente. Tudo, no final das contas, né, tem a ver com como a gente processa o que chega. Mas eu estou aqui hoje para falar desse lugar de autorresponsabilidade. Autorresponsabilidade dos dois lados. E não falo nem dos dois lados necessariamente, dos lados de cada parceiro. Falo dos dois lados que temos, né? Que podemos, que pode ser pelo lado que a gente está entrando na história. Um lado que é o lado da inconsciência a respeito das minhas sombras, das minhas insuficiências, daquilo que eu ainda não sustento, daquilo que eu ainda não tenho para dar. E que me coloco como se tivesse para dar numa relação, então
daí eu crio uma promessa, né? Obviamente que o outro compra dependendo do nível de consciência dele, mas eu crio, a minha tentativa é essa, é criar uma promessa para que o outro venha. Então eu crio uma promessa que eu não sou capaz de cumprir. Porque, na verdade, eu estou me lançando para o outro a partir de uma realidade que não é a minha, porque eu nem sei qual é a minha realidade, né? Então eu crio o que eu quero ser. E do outro lado, a forma como eu me lanço para o outro, né? Também como eu me coloco para o outro, que muitas vezes é a partir das vibrações mais altas, não necessariamente da sombra, da luz, né? Mas que por falta de conhecimento a respeito de quem eu realmente sou, eu desconheço esses aspectos de luz em mim. E o outro pode reconhecer isso, mas se eu não reconheço, não existe em mim uma capacidade corpórea, uma capacidade coerente de me comprometer. Porque como eu posso me comprometer com um aspecto que eu não sei que eu tenho, né? Que eu não... uma luz que eu não sei que é a que eu vibro, que eu posso vibrar. Eu não sei. Então, meus amados, percebam que o recorte foi desprezo a si mesmo, causa dor no outro também. Ou seja, falta de amor próprio, falta de consciência a respeito da luz que carregamos, causa dor no outro. Porque, como disse, muitas vezes o outro está vendo tudo isso. E a minha escolha por não vibrar nesse lugar, minha escolha por não me comprometer com essa luz, gera dor no outro. Então, meus amores, chegando aqui ao final dessa partilha, quero dizer para vocês que o caminho sempre foi e ainda é o autoconhecimento. E a arte-terapia, que é a jornada que escolhi como caminho para o autodesvelar-se, é uma jornada de luz e de prazer em direção à consciência. Fico muito feliz de poder partilhar um pouquinho disso com vocês, né? Eu vou encerrar com mais um pedacinho dessa música linda do Almério, uma música de muita profundidade, uma música que tem impressa essa qualidade da tristeza por a ausência, né, de si mesmo, por ausência de consciência a respeito de quem se é. E, portanto, a vibração do medo que termina gerando a solidão. Eu espero que essa música possa inspirar vocês, possa trazer consciência ao processo de cada um que veio assistir esse vídeo, e se veio é porque tem alguma conexão com esse conteúdo. E agradeço a vida, a existência, pela oportunidade de ter adentrado um pouco mais nesse quadrante de consciência, a fim de que possamos aí seguir a nossa jornada em direção à consciência maior, que está disponível a todos. E é uma questão só de escolha, de tomar as rédeas da vida e dizer: eu quero. Acima de tudo, eu quero. Um beijo com amor. Até a próxima. Ele tinha tanto medo de sofrer que preferiu ficar sem ninguém. Mas na solidão sofreu por medo de sofrer por alguém. Tinha tanto medo, mas o mundo viu esconder o medo, aguardar-se da chuva no frio. Nunca ainda sei